Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, eu sou o Lucas Knipe, vamos falar sobre tênis e vamos falar sobre o terceiro dia do ATP 500 de Pequim, do ATP 500 de Tóquio, os torneios, né, pelo menos Tóquio já chegando à definição para as quartas de final, dois confrontos de quartas já definidos, a gente vai conhecer os outros tenistas que vão avançar aos últimos 8, né, nas quartas de final a partir do próximo dia, enquanto Pequim encerrou a primeira rodada e acho até que alguns jogos de segunda foram realizados também, né? Mas vamos aqui comentar sobre as partidas, pedindo que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e, é claro, deixe o hype para ajudar esse vídeo a alcançar o máximo de pessoas possíveis, né? Falando aqui do torneio de Tóquio, porque teve menos jogos para comentar, vitória do Alexander Vukic contra o Daniel Altmaier, 6-4, 6-2, e assim, sobrou, né? Não encarou um breakpoint contra, produziu 6 breakpoints aproveitando 3 deles. E assim, o Altmaier é aquele cara, né, do backhand com uma das mãos, que eu sempre serei defensor. Muita gente trata esse golpe como se fosse uma ferramenta ultrapassada, eu discordo. Por mais que hoje, né, os melhores backhands sejam com duas mãos, Sinner, Alcaraz, Djokovic, Zverev, etc, Medvedev, Fritz, né, eu acho que o backhand de uma mão sofre de bons representantes na atualidade, né? Porque antes já foi Gustavo Kuerten, acho que o Agassi batia com uma mão também, né? O Sampras batia, aí a gente já teve, por exemplo, o Wawrinka, a gente já teve o Federer. Então, assim, o Wawrinka, o Federer, esses caras eram excelentes jogadores com backhand de uma mão. O Wawrinka, inclusive, de backhand era melhor que o do próprio Roger Federer, mas só isso também. Mas a questão é, se tivesse esses caras na atualidade, a gente ainda veria esse backhand sendo extremamente reverenciado, idolatrado. Quando os representantes atuais é o Tsitsipas, né? E o Altmaier bate backhand bem pra caramba. O backhand dele é lindo, mas acho que é a melhor coisa do jogo dele, né? Por mais que ele tenha ali seus bons recursos, seja um bom jogador, no final acabou perdendo aí pro Vukic 2-0 e a gente sabe que ainda falta um pouco mais de tempero para outras ferramentas dele. O Sebastian Corda venceu o Shimabukuro por 2-0, 6-1, 6-4. Parece um jogo muito tranquilo, né? Tipo, não vou dizer também que foi extremamente difícil, mas o Corda teve que salvar 7 breakpoints, né? Salvou todos, isso é bom, mas a verdade é que ele ainda tem se mostrado um pouco vulnerável em alguns momentos do seu saque. Vamos ver como ele se comporta contra o Taylor Fritz, que venceu o Nuno Borges por 2-0, 7-5, 7-6. Boa vitória, né? 15 aces pro Fritz, né? Ele tem um primeiro saque que tá machucando muito, 82% dos pontos, só que nesse jogo apenas 27% dos pontos com o segundo saque e salvou apenas 2 de 5 breakpoints. Tem que ficar de olho porque esse tipo de aproveitamento é bem negativo, né? E o Matteo Berrettini, eu tava achando que ele ia ganhar do Ruud, né? Porque o Ruud não é o cara mais confiável em quadradura, mas partidaço do norueguês, 7-6, 6-2, vencendo o italiano. E ele tem uma ferramenta, né? Que o forehand de muito spin do Ruud, já critiquei várias vezes, mas contra o backhand do Berrettini machuca uma barbaridade, né? Porque é aquela bola que fica alta e dificulta o Berrettini usar o slice de backhand, né? E como tem muito peso também, é mais difícil ainda. Então ele tem que bater na pancada e o Berrettini não tem nenhuma confiança para bater pancada no backhand, as bolas mais altas e mais do que isso, né? Ele tem que gerar potência porque existe um peso de bola pelo giro que o Ruud coloca. Então é um confronto que acabou sendo bem cruel pro Berrettini, mas ele tem que dar um jeito de lidar com isso, né? O Janson Brooksby vai enfrentar o Luciano Darderi, né? Definir uma das vagas à próxima fase, né? O Fabiano. Não, esse aqui é do torneio. O Brandon Nakashima enfrenta o Maton Fuciovic. O Ethan Quinn enfrenta o Roger Rune e Carlos Alcaraz vai enfrentar o Zizo Bergs. Esses são os jogos que acontecem em Tóquio e vão definir o restante, né, das quartas de final do torneio de Tóquio, né? Já em Pequim, a gente teve o Flávio Koboli vencendo o Andrei Rublev por 2-0, 7-6, 6-3. Rublev começando a gira asiática com 2 derrotas. Parecia estar voltando ali a briga pro top 10 da corrida de Turim, mas a gente tem que lembrar, altos e baixos o ano do Rublev e altos menores do que no ano passado, 2 finais e um título de Masters 1000. Esse ano não tem isso, né? E eu gosto do Rublev, acho um tenista muito bom, é um cara muito bacana, né? Mas, assim, ele precisa trazer algo novo e a gente já falou aqui algumas vezes, né? Ele não é uma promessa do tênis. Ele tem 27 anos e completa 28 no dia 20 de outubro. Então, ele já tá chegando no momento que era para aliar auge físico, auge técnico. E tecnicamente falando, é um tênis extremamente acima da média, mas quando o jogo de pancada não funciona, ou enfrenta alguém que é capaz de lidar com isso, como é o caso do Flávio Koboli, acaba tendo dificuldades e o Koboli se deu bem, 7-6, 6-3, baita atuação do Koboli, um jogo que assim, teve muitas chances de quebra, né, 9 pro Rublev, que aproveitou 2, o Koboli produziu 12 breakpoints e aproveitou 3, né,
Arthur Hindekinesh ganhou do Davi Goffin por 2-1, 6-4, 3-6, 6-4. Boa vitória pro tenista francês, que provavelmente vive a melhor fase da carreira. E olha que só entrou no torneio porque lucky loser, né? Tipo, houve uma desistência na chave principal, que acho que foi do Etcheverry, e com isso ele entrou e ele aproveita essa oportunidade vencendo o Davi Goffin. Goffin não tava naqueles dias, né? Quando ele tá num dia bom, ele pode enfrentar qualquer um, mas no dia... Mas acho que ele tá no meio termo, né? Não foi uma atuação terrível, mas a vitória foi para o francês. O Jakub Mensik venceu o Miomir Kecmanovic, 2-0, 7-5, 6-4. Kecmanovic uma fase, né? Não tá jogando bem as trocas no fundo de quadra. E olha, porque o Mensik não jogou bem. Eu não acho que o Mensik fez uma grande atuação. 10 aces, mais 7 duplas faltas, 41% dos pontos com o segundo saque. O Jakub Mensik enfrentou 17 breakpoints em 2 sets. 17. E ele salvou 14, então ele foi quebrado 3 vezes nessa partida. Só que o Kecmanovic teve 8 breakpoints contra e foi quebrado 5 vezes, né? Aí faz a diferença. E muito disso tem o Kecmanovic jogando mal esses pontos decisivos. Ele poderia ter ganhado esse jogo, mas é que não tá jogando tão bem. Então, não é uma boa atuação do Miomir Kecmanovic e com isso o Mensik aproveita as chances que teve, que foram menos, e venceu. O Alex de Minaur sobrou pra cima do Jon Catcheboom, 6-4, 6-0. Detalhe, o de Minaur com 10 aces e nenhuma dupla falta, né? Não é comum ver estatística pro de Minaur. Produziu 11 breakpoints contra apenas sofreu 1, quebrou 4 vezes o chinês. Assim, é difícil ficar aqui me estendendo nesse jogo, né? Jogou completamente do australiano. O primeiro set um pouquinho mais duro, mas no contexto geral, o australiano, assim, foi pegando o ritmo da quadra e quando pegou, foi um baile, né? Arthur Kazuks venceu o Zhu Shengshang, e que jeito de vencer. 6-0 no primeiro set pro Shang, depois disso 7-6, 7-5 e chegou a estar 6-0, 3-1 pro Shang, né? Isso aqui o Kazuks conseguiu buscar a virada. Grande vitória para o tenista francês. E assim, né? Tem horas que tem que ser do jeito mais difícil, 2 horas e 41 de jogo. Leonard Thiem venceu Francisco Cerúndolo por 2-1, 4-6, 6-3, 6-4, né? Olha, cada vez mais tá me frustrando a escolha do Agassi de ter escolhido o Cerúndolo para enfrentar o Alcaraz. E assim, o João Fonseca, gente, ele pode não ser um tenista pronto, mas eu acho que tinha mais chance de ganhar o Alcaraz que o Cerúndolo muito por causa disso aqui, né, gente? Ele não ganhou nas trocas de fundo de quadra contra o Thiem na maior parte do tempo. E aí o grande problema, o Thiem é um péssimo sacador. Ele fez um ace e 6 duplas faltas, só ganhou 64% dos pontos com o primeiro saque. Tudo do Thiem é baseado na qualidade dele no fundo de quadra. Isso pra mim já é o bastante pra gente olhar pra esse tenista e falar: é um tenista que abre oportunidades pros seus adversários. Se você não aproveita isso, meu amigo, fica difícil de defender. E pra mim, o Leonard Thiem não é aquele bicho papão que deveria colocar medo em cima do Francisco Cerúndolo. Mas acaba que no contexto do jogo isso acontece. Então, assim, 4-6, 6-3, 6-4, o Cerúndolo não jogou bem os pontos com o segundo saque e deixou a desejar nessa partida. Daniil Medvedev venceu Cameron Norrie por 2-0, 6-3, 6-4, 2-0. Ótima atuação para o russo, que teve 3 duplas faltas, ok? Mas é baixo até dependendo do contexto, 9 aces, 81% dos pontos com o primeiro saque, 50, né, com o segundo, e ele limitou o Norrie a 50% dos pontos com o primeiro saque, 48% pro segundo. Apareceu aquele Daniil que devolve saque bem pra caramba? Não sei, mas é positivo ver o Medvedev jogando um pouquinho melhor, até porque o tênis precisa dele jogando bem, né? Esse é um cara que joga bem, qualifica e dá grandes duelos, grandes partidas, né? O Adrian Manarino passou por cima do Alexander Bublik. Aí também tem muito desgaste físico das partidas anteriores, mas o Manarino sacando muito bem. E o Bublik é aquele negócio: quando ele tá jogando bem, joga muito bem. Quando ele tá jogando mal, ele joga muito mal. E essa partida ele foi envolvido por toda a qualidade do Manarino de distribuir o jogo no fundo de quadra. Coretan Moutet venceu o Talon Griekspoor por 2-0, 6-4, 7-5. Outro tenista que traz muita variação, uma dinâmica de jogo completamente diferente, foi decisivo. 7 breakpoints contra, salvou 7. 2 breakpoints a favor, quebrou os 2. Então, baita partida do Corentin Moutet. O Lorenzo Musetti venceu o Giovanni Pichperricat, 7-6, 6-7, 6-4, jogo difícil. E detalhe, Giovanni Pichperricat conseguiu quebrar um saque. Histórico, Perricard quebrando saque, impressionante, né? Quebrou uma vez em 5 oportunidades, fazia tempo que eu não via ele quebrando um saque, olha, que produziu bons breakpoints, vai perder o jogo, né? Tipo, e até que não sacou mal, né? 14 aces, uma dupla falta, né? Mas
Fato é que ainda falta muita qualidade pro jogo de fundo de quadra. O PRK tem o game de saque, ele tem a primeira bola, mas tem que jogar mais no fundo de quadra e tem que colocar mais bola também nos ataques, nas devoluções, né? Tipo, isso ainda é um problema grande do Giovanni PRK. E o Alexander Zverev venceu o Lorenzo Sônico por 2-0, 6-4, 6-3. Jogo tranquilaço do Zverev, né? Ele foi até quebrado uma vez, mas quebrou 3 vezes o italiano. E assim, 78% dos pontos com o primeiro saque, 82% de primeiro saque em quadra. Quando joga bem o Zverev, joga muito bem. Mas o problema é quando aparece esse Zverev nos jogos maiores. Esse que vira o X da questão, né? E o que a gente tem amanhã para Pequim? Fabian Marojan contra Alexander Miller, Alex de Minaur contra Arthur Hinderknecht, Yannick Sinner contra Terence Atman, Arthur Kazuks contra Jakub Menzik. Então, vamos ver aí o que acontece, mas esses são os jogos que acontecem amanhã no torneio de Pequim. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.